Bem-vinda, bem-vindo, novo episódio do podcast da Área Lixo. Hoje o convidado é o Cláudio Spínola, cofundador da Morada da Floresta. Bom dia, Cláudio. Bom dia, André. Tudo bom? Muito obrigado por estar aqui conosco. Quer contar um pouco sobre a sua jornada? Sim, primeiramente eu que agradeço o convite. Bom, eu sou brasiliense, nasci em Brasília em 76. Brasília foi fundada em 60 e é uma cidade muito arborizada. Então cresci minha infância toda assim brincando nas quadras assim de uma maneira muito livre dentro da cidade, uma cidade com uma natureza muito abundante. E aí com 16 anos meus pais vieram trabalhar em São Paulo, eu vim com eles e fui morar no centro da cidade. Uau. Num prédio que abria a janela do quarto, já tinha um outro prédio, quase que menos de 10 metros de distância, assim, já foi um impacto muito grande de entender, né, como que a sociedade chegou nesse lugar, assim, né, de tão adensamento e de uma certa maneira tão distante da natureza também, né, como que a gente consegue sobreviver e viver bem numa situação como essa. Eu fiquei bastante impactado. E enfim, naquela época, né, diversas questões que eu não vou entrar aqui, mas eu era aquele adolescente um pouco revoltado, então, mas eu sempre fui muito questionador. Então, eu na hora de escolher faculdade, eu não queria, na minha percepção naquele momento, eu não queria ser um parafuso do sistema que estava contribuindo com essa destruição ambiental e com essa não apenas ambiental, mas também social, né? E E dentro do que eu tinha de disponível, dentro da forma que eu pensava naquele momento, eu fui fazer artes plásticas. E acabei entrando na USP. Então, depois eu aluguei uma casa próxima à USP, que hoje, né, é a nossa casa, mas também é a sede da Morada da Floresta. E no meio do curso eu conheci a permacultura. A permacultura estava chegando no Brasil naquela fase, foi no final da década de 90. Foi exatamente no ano de 98. E conhecer aquele conceito todo, né? Para quem não conhece, a permacultura, ela surgiu na Austrália na década de 70, a partir de reflexões sobre como a agricultura estava destruindo o meio ambiente, né? Essa agricultura monocultura, que necessita de agrotóxico, de fertilizantes minerais, que de uma certa maneira está destruindo alguma montanha no planeta para né, absorver esses nutrientes. E começaram a pensar e buscar soluções para uma agricultura mais sustentável. E a partir de um certo momento, aplicando aquelas metodologias, aquele pensamento, começou a se perceber que também daria para aplicar o mesmo conceito, o mesmo conteúdo para outras disciplinas, como arquitetura, educação, economia, né? Aí surge ali esse conceito da permacultura, que é de cultura permanente. Começou com a ideia de agricultura permanente, mas depois expandiu mesmo para cultura permanente. E aí tem diversos insights na permacultura, de observar a natureza, ver como a natureza se comporta, como a gente, enquanto ser humano, pode interagir com a natureza de uma maneira inteligente, fazendo com que o próprio fluxo e o movimento da natureza gere produtividade, por exemplo. E aquilo abriu minha cabeça, eu falei, nossa senhora, né? Que é isso aqui? Precisa ser divulgado, precisa ser conhecido. E naquele momento as artes plásticas começaram a não fazer mais sentido para mim. E eu estava quase finalizando o curso. E eu entrei numa crise profunda, assim, falei, cara, o que eu estou fazendo? Assim, fazer exposição, vai 200 pessoas na exposição, ninguém entende nada, não vai ter nenhum impacto mesmo, né? E aí eu comecei a estudar a permacultura por conta, dentro do que tinha disponível naquele momento, né? É interessante entender que a internet não é o que é hoje, né? Ainda assim, para acessar a internet tinha que usar o computador da faculdade, da universidade lá, não tinha acesso ainda em casa direito. Era muito lento, né? Muito lento, era quase que telefone ainda, né? Não tinha ainda nem fibra ótica na USP. Claro. Não existiam os celulares, né? Então, assim, e a gente usava para fazer um trabalho, né? Para usar o Word, o computador, é quase isso, né? Acessar o e-mail. Então, mas eu fui, como estava esse momento, né, da introdução da permacultura no Brasil, foi muito rico, porque as pessoas queriam muito divulgar, né? Não era mais assim uma ideologia do que algo, né, pensando em dinheiro, né? Algo assim, cara,
do jeito que a gente está, a gente vai para o colapso, a gente vai cair abismo abaixo. Precisamos mudar a nossa forma de viver e a forma de interagir com tudo. Bom, isso foi em 98. E aí, dentro de uma vivência pessoal, em 99 eu fui para a Amazônia e fui fazer a ayahuasca, né? Conhecer como que faz mesmo o chá, porque naquela época também a doutrina do Daime ainda era muito tradicional, não tinha muitas experimentações diferentes do que aquela doutrina mais tradicional. E quando eu voltei dessa viagem, eu trouxe as plantinhas do cipó e da chacrona, Sério? que também é conhecido como mariri e rainha, né, jagube rainha ou mariri chacrona, mas são as duas plantas que fazem ayahuasca. E isso foi em 99, em julho, que aqui no Brasil, aqui em São Paulo, época do frio, época da seca. E eu trouxe essas plantinhas em copinhos de café, aqueles copinhos de plástico de café, né? Plantaram a sementezinha e estavam as mudinhas pequenininhas. E aí eu comecei a cuidar dessas plantas e a partir desse momento eu comecei a fazer compostagem. Também, ainda assim, por conta, assim, eu quero fazer isso para produzir adubo para essas plantas, não quero mais mandar meu resíduo orgânico para aterro. Eu produzo resíduo orgânico todos os dias, é um recurso, né? Pensando nessa mente da permacultura, né? Que tudo sempre tem um recurso. O resíduo de um elemento na permacultura, ele sempre é um recurso para um outro, um insumo para um outro sistema, né? Um outro elemento, está sempre intercalando, interagindo. A gente só joga fora, só sai daquele ambiente permacultural aquilo que realmente não tem como usar, como reaproveitar. E o resíduo orgânico é o mais simples da gente trabalhar, da gente transformar em reciclar, né? Que a gente fala muito da reciclagem, mas o resíduo orgânico a gente consegue reciclar em casa de uma maneira simples, fácil, né? Voltando naquela questão, entendendo como a natureza funciona e como que a gente consegue interagir com a natureza, fazendo com que o próprio movimento da natureza nos gere também um retorno. A permacultura tem esse conceito muito claro, que assim, às vezes a gente investe um pouco mais para o sistema funcionar. Porém, depois que ele já está instalado, ele requer muito menos energia da gente e aquilo acontece, né, de uma maneira muito fluida. Enfim, comecei a fazer a compostagem de uma maneira experimental, deu errado na primeira vez, deu errado na segunda, e vai tentando entender como é que funciona, sem conceito de o que é vermicompostagem, o que é compostagem termofílica, bactérias, fungos, carbono, nitrogênio. Não tinha esse conhecimento. Eu fui experimentando e ver o que dava certo e o que dava errado. Até um dado momento que eu estabilizei um sistema lá em casa que funcionava, que era com 3 tonéis de 200 litros, furados no fundo, com telhas e galhos embaixo, por dentro, uma tela para fazer só uma separaçãozinha, e ali eu colocava o resíduo de cozinha, cobria com as folhas, e ia funcionando. Então enchia um tonel, depois enchia o segundo tonel, enchia o terceiro, e quando o terceiro estava cheio, o primeiro estava pronto. Mas era aquela bagunça, né? Tinha que derrubar o tonel de 200 litros pesado, né? Aquilo lá pesado, e derrubava no chão para coletar o adubo, né? Então fazia uma bagunça, era uma forma de compostagem que só dá para fazer quem tem um quintal, não dá para fazer em outros ambientes. E aí, em 2007, fazendo um curso oferecido pela prefeitura chamado Gaia Education, que aconteceu lá na Amapaz, aconteceu algumas edições desse curso, tinha uma pessoa que tinha um minhocário, que ela morou na Austrália e fazia parte desse curso. Ela até era de Brasília, coincidentemente. Ela era de Brasília e tinha um projeto chamado Minhocasa, e que ela trouxe da Austrália, porque essa prática de fazer compostagem com as minhocas surgiu na Austrália também. Não sabia. Né? Aí as minhocas navegam no mundo também, né? Porque a gente trabalha com as minhocas californianas, que tem o nome de minhocas californianas, mas na verdade não são californianas. Elas começaram a ser usadas na compostagem na Austrália, né? Então, no Brasil é bastante divulgada. E aí eu comprei um primeiro pacote de matrizes de minhocas e comecei a experimentar fazer a compostagem com as minhocas. Em caixas de feira, então aquelas caixas. Fui na feira, peguei aquelas caixas, né, de madeira né, simples, né, forrei com plástico, coloquei ali as minhocas e comecei a colocar os alimentos.
E sempre na intenção de aumentar o espaço físico, então aumentar a quantidade de caixas para as minhocas procriarem e aumentar a população de minhocas. E tem um detalhe também que lá em casa, agora, depois da pandemia, que virou uma casa. Assim, eu, minha família, minha esposa e meus filhos. Até esse momento, desde 98 até 2000, sempre foi uma casa muito movimentada. Então, na época que eu estava na USP, enquanto alugava a casa, até 2003, 2004, era uma república, então eram estudantes. Né? Então, eu fui o primeiro inquilino da casa, né? Mas aí comecei a dividir quartos com alunos da USP, né? Não necessariamente das artes plásticas, mas né? Estudantes da USP. Naquela época, eu era o único ambientalista na casa, então eu separava o orgânico para fazer a compostagem, separava os recicláveis, tinha alguns princípios de evitar refrigerantes, evitar carne, né? Então, só que era só eu que tinha, né? Não tinha como obrigar as pessoas a terem essa prática, ainda mais naquela época, né? Ano 2000. E aí o inquilino, o proprietário da casa quis vender a casa. E aí meu pai me ajudou a pagar a entrada, minha família, né? Meu pai tinha essa condição. E eu paguei as prestações. A casa foi dividida, eu paguei, sei lá, 80 prestações. E na época, o aluguel da casa era 750 e a prestação era 1.000. Então ele fez uma proposta, conseguimos fazer uma proposta da entrada e pagar 1.000 porque eu estou comprando um apartamento, eu preciso dar uma entrada de X e 80 prestações de 1.000. Ele só fez a troca. Então foi Foi um ótimo negócio para mim. Então eu comprei a casa, né, organizei ali os quartos, né, ajustamos o custo de aluguel de cada quarto da moradia compartilhada e começou a pagar a prestação. E nesse momento que a casa virou própria, aí ela virou uma comunidade. Deixou de ser uma república e comecei a filtrar as pessoas dentro de um princípio e criei uma comunidade intencional ambientalista. Então já havia só gente vegetariana, gente que não trazia, não vou falar nomes de marca, mas refrigerantes. A gente tinha uma coisa bem assim radical, sem cigarro. Né? E buscando também criar uma nova forma de viver dentro desse pensamento todo. E aí começamos a mexer na estrutura da casa. Então, era uma casa alugada que até então só podia fazer compostagem e plantio. Né? A partir desse momento, poxa, o que dá para fazer pensando permaculturalmente falando? E começou a ter uma transformação na casa. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer uma escada para destelhar a parte de trás da casa para fazer um salão de aula. Então construímos esse salão, o telhado que era da casa subiu, né, e virou um salão e começamos a ministrar cursos lá. Fizemos, se eu não me engano, foram 8 ou 11 cursos de permacultura, aquele curso PDC de permacultura, que é o curso de pelo menos 72 horas. A gente fazia até mais, eram quase que 11 dias. As pessoas chegavam lá na sexta-feira à noite, o curso começava no sábado e terminava só no domingo da outra semana. Uau, intenso. Intenso, 15 pessoas, 20 pessoas e trabalhando o conceito da permacultura urbana. E a partir desses cursos, foi tendo ideias para casa e a gente foi aos poucos implementando. Então, teve esse salão de aula, aí depois teve todo um sistema de coleta d'água da chuva, tinha uma fossa, era uma casa antiga, que na época que foi construída não tinha ainda saneamento básico, então não tinha... O pessoal, né, apertava a descarga, as fezes iam para um sumidouro dentro do terreno. Não tinha ainda conexão, né, com a rede de esgoto. E aí aquele buracão ali, sumidouro, uns 5 metros de profundidade, virou uma cisterna de coleta d'água da chuva. Aí naquela época, como eu sou formado em artes plásticas, né, não tinha o conhecimento técnico dos engenheiros, dos arquitetos. Então a gente convidava alguns arquitetos envolvidos com permacultura, engenheiros, né? Então eles ministravam a aula e durante o curso a gente ia implementando essas melhorias na casa. E aí a casa, na época, chamava Casa da Floresta ainda. Ah, lindo nome. Né, nesse momento. E aí quando a gente começou a dar os cursos, abrimos um site, Casa da Floresta, porém existia já uma Casa da Floresta com um nome registrado, que também trabalhava com assessoria ambiental. E aí recebemos, de repente, um comunicado extrajudicial, né, que a gente não podia usar aquele nome.
E foi a primeira vez que eu ouvi falar do INPI, né, registro de marcas, patentes e tal. Então entendemos que o melhor caminho era mudar o nome e aí virou Morada da Floresta. Isso que ano era? Isso foi em 2007, 2008. 2007, quando a gente começou a ministrar os cursos, e aí em 2007 a gente teve que mudar de nome. 2007, 2008. E aí, só recapitulando, né? 2007 eu comecei a fazer a compostagem com as minhocas. E aí fui aprimorando, aí depois eu fiz um sistema melhor de caixas adaptáveis, aquelas caixas organizadoras que a gente fura, né? Tradicional. Pouquíssimas pessoas faziam isso, né? Então a gente explicava nos cursos, fazia vídeo. Tem vídeo no YouTube meu dessa época, assim, que tem, sei lá, mais de 1 milhão de visualizações. A gente ajudou muita gente a fazer. A gente começou a ser a falar, cara, as pessoas precisam saber disso, né? Porque é muito simples fazer compostagem com as minhocas no fluxo residencial. E, bom, minha esposa fica grávida em 2007 e a gente entra, né, com o filho nascendo em 2008 tal, e, né, bebê em casa, aquela coisa toda, e a gente começou a receber convites de receber visitas de escolas, porque a casa começou a ser famosa por ser uma casa permacultural. Aí começou a ter visita, né, já ia saindo quase todas as mídias, Veja, Globo, programas de televisão, enfim. E aí começou a trazer curiosidade, e a gente começou a assim, ver que a gente precisava emitir nota, né? Para uma escola vir para cá, receber visita, a gente tinha que dar uma nota fiscal. E aí a gente decidiu abrir empresa em 2009. Naquela época, a gente já tinha as composteiras. A minha esposa, ela é filha de costureira, então ela já costurava. Quando eu conheci ela, em 2006, ela já fazia os absorventes de pano dela, então ela já tinha também os seus princípios ecológicos. Quando a Violeta nasceu, ela quis ter parto natural, então a gente buscou todo um conhecimento, né? A gente foi para o meio do mato, para o meio da roça, ficamos 40 dias na quarentena com a Violeta. E também a gente não fazia assim, nenhum sentido para a gente usar fraldas descartáveis. E começamos a usar fralda antiga, aquela fralda lá da época da vovó, que pegava aquele tecido de algodão gigante, né? Tem um jeito de dobrar para virar fralda. A Violeta usou esse tipo de fralda durante uns 5 meses, 6 meses. E aí, então, quer dizer, a Violeta nasceu em abril. Lá pelo segundo semestre de 2008, recebemos um casal do Canadá, um casal de brasileiros que estavam morando no Canadá, que tinha uma menina, uma filha da mesma idade da Violeta, e chegaram com várias fraldas importadas de lá do Canadá, dos Estados Unidos, já fraldas mais anatômicas, mais confortáveis. E a Paula começou a costurar e produzir fraldas para a Violeta. Isso foi em 2008. E quando a gente abriu a empresa, então a gente já tinha a compostagem, a menstruação sustentável com os absorventes e as fraldas ecológicas. Então a gente quase que já abriu 3 marcas ao mesmo tempo. Na verdade, a compostagem não tinha marca ainda. Bebês Ecológicos já nasceu nesse movimento. O EcoEbs, que é a marca da menstruação sustentável, já nasceu também logo depois, o nome. Enfim, isso é uma introdução aí da nossa conversa. Uau! Muito interessante. Este período da comunidade, imagino, foi incrível, né? Era a sua vida, não trabalhava, o trabalho estava na casa mesmo. Eu até, assim, eu pulei uma parte, porque senão fica muita informação. Mas, assim, em 99 eu conheci a permacultura e em 2003, início dos anos 2000, começou a ter o Fórum Social Mundial, né? Então aconteceu, acho que 2001 em Porto Alegre, 2002 em Porto Alegre, 2003 em Porto Alegre, 2004 na Índia, 2005 em Porto Alegre, 2006 em Caracas. Aí eu conheci esse movimento em 2003. E aí tinha várias pessoas engajadas dentro dessa questão ambiental de trazer para a sociedade esses princípios. E eles estavam querendo conseguir fazer um movimento para conseguir um navio para ir para o Fórum Social na Índia. E eu fiquei assim, cara, eu abracei esse movimento, entrei junto e conheci mais pessoas engajadas também. Então criou-se um movimento à parte aí. Uhum. E dentro desse movimento todo, tentando arrumar um navio para ir para a Índia, a gente foi até Peru, ali perto de Cusco, em Cusco, Peru, Machu Picchu, teve um encontro de ecovilas, que assim,
Hoje, né, o que acontece nessa transformação toda é o ESG, né, é o que está acontecendo já nas empresas. Tá? Naquela época não tinha isso ainda. Então, o movimento de mudança de paradigma era um movimento alternativo, o movimento permacultural, Fórum Social Mundial, Ecovilas, né, que tem também uma rede global de ecovilas, que é o ENA, tem uma rede, o GEM, tem esse movimento que aqui no Brasil ainda é muito pouco, que tem, mas fora tem, né? Na Itália tem ecovilas muito relevantes, Portugal, Estados Unidos, né? Então tem esse movimento das ecovilas que no final é isso. Pessoas que foram, né, se isolaram, entre aspas, da sociedade, criaram uma nova forma de viver e, de uma certa maneira, depois devolveu para a sociedade. Então, painéis solares, tudo isso que eu estou falando, coleta d'água da chuva, agricultura sintrópica, enfim, né, veio Agricultura, produção produção, de sua própria comida. economia solidária, moedas alternativas, né, tudo vem desse movimento das ecovilas. E aí teve um encontro desse movimento lá no Peru e a gente foi. E naquele momento lá, nossa, aquilo lá também mudou minha vida, assim, que eu estava assim, e aquele encontro, o nome foi Chamado do Condor. Estava sendo organizado por um movimento chamado Caravana Arco-Íris pela Paz, por La Paz, que é mexicana. Eles estavam descendo no motorhomes, um monte de coisa, descendo e organizaram esse encontro que eles também faziam. Eles eram uma ecovila itinerante. E quando eu cheguei lá, assim, o pessoal tudo organizado, fazendo reunião de decisão de consenso com 400 pessoas, conselhos temáticos, né, pensando em educação, pensando em alimentação, pensando em agricultura. Falei, uau, assim, aquilo lá também... E aí eu entrei nesse movimento também. E lá decidiram o próximo encontro ser no Brasil. E como a gente estava, de uma certa maneira, organizado dentro do Movimento Brasil, a gente voltou, eu e outras pessoas, voltamos com essa missão de organizar um encontro no Brasil. E a gente foi organizado, já foi definido que ia ser lá em Alto Paraíso, que chamou o Chamado do Beija-Flor, aconteceu em 2005. E dentro desse movimento todo, a casa existia, a casa já era a Casa da Floresta. Aí o nome veio nessa época, a Casa da Floresta. E a casa foi cedida para esse movimento. E então, gente viajando, tal, ficava, tinha uma hospedagem solidária, e tinha gente que morava, né? Então tinha todo esse movimento. Foi muito rico, foi muito incrível mesmo. E chegou um dado momento que eu falei, gente, a gente vai viajar para o Fórum Social Mundial lá em Porto Alegre, depois a gente vai para o Encontro de Comunidades lá no Ceará, a gente vai fazer vários mutirões em Alto Paraíso até setembro que vai acontecer o encontro, vamos comprar um ônibus. Aí a gente comprou um ônibus. Aí a casa ficou com a galera e o ônibus ficou viajando nesses lugares para articular o encontro, divulgar o encontro e fazer também na aldeia, no Fórum Social Mundial, a gente organizava a Aldeia da Paz, que era a gente falava assim, né, o Fórum Social Mundial, não sei se, né, era um movimento de esquerda, né, de mudança de paradigmas, mas ao mesmo tempo, muita gente que estava lá mudando continuava fumando seu cigarro Marlboro, começava, né, não bebia pra caramba, comia o churrasco, jogava lixo na rua. Eu falei, cara, isso não é mudança de paradigma. Aí a gente criou a Aldeia da Paz, que era um local preservado de álcool, de drogas, de carne, que tinha palestras e tinha uma vivência, essas vivências da Ecovila, de comunidades, a gente criava um espaço, uma aldeia dentro do Fórum Social com esse conceito. Mudou muito a vida de muita gente que ainda não tinha contato com essa realidade. E o Fórum de 2006 foi em Caracas, lá na Venezuela. A gente foi de ônibus para Caracas, atravessando a Amazônia, aquela coisa. Por isso que é muita história que eu falei, deixa essa história de lado, porque se entrar nela não para também. Ah, mas é muito interessante. É muito interessante para mim, espero também para quem está assistindo, conhecer essas histórias. E aí, olha que interessante, assim, né, tudo acontece assim, de uma maneira tão sincrônica e perfeita. Então, fizemos o fórum lá, a Aldeia da Paz no fórum em Caracas tal, e voltamos e ficamos ilhados na Amazônia de lá, né, porque a Amazônia ela é dividida mesmo, né, porque, por exemplo, para chegar lá a gente vai de estrada até Belém, e de Belém pega um navio, coloca o ônibus na balsa e a gente sobe de navio de passageiro até Manaus, que subindo o Rio Amazonas. Como ele está subindo contra a correnteza, essa viagem ela leva uns 7 dias, se eu não me engano. 5 a 7 dias, acho que é 7 dias.
até chegar em Belém. Aí, imagina, ir para voltar com o ônibus para Belém, de Manaus para Belém, não tinha dinheiro, então a gente ficou lá na Amazônia esperando algum movimento, né? Alguma oportunidade de sair. E a oportunidade era o encontro de comunidades, que acontece sempre em julho. Que a gente conseguia mover o ônibus muitas vezes para ir a algum evento. Aí a gente vendia passagem e tal e conseguia, né, fazer a movimentação. E aí a gente foi para esse encontro, que foi lá no sertão da Bahia, e foi lá que eu conheci a Ana Paula, que é minha esposa. E quando eu conheci ela, assim, a gente ficou junto. No dia seguinte, tinha uma pessoa que pegou carona com a gente no ônibus e que dormiu no ônibus sem eu estar sabendo, estava dormindo sem eu estar sabendo, e ele foi ler um livro, acendeu uma vela, dormiu, a vela queimou o ônibus, incendiou. O ônibus era minha casa, eu estava morando no ônibus há 1 ano e meio. Nossa. E aí, de repente, vieram chamar a gente, estava dormindo na barraca, que o ônibus estava queimando, pegando fogo. Quando a gente chegou, e assim, ele estava longe, o acampamento, estava a uns 500 metros do acampamento. Quando eu cheguei lá, o ônibus estava em chamas, assim, foi a cena de filme. E sincronicamente, dentro da sincronia toda aqui em São Paulo, estava acontecendo aqueles movimentos do PCC que estavam queimando o ônibus também. Teve uma época ali, em 2006, que estava tendo umas situações dessa aqui em São Paulo. Enfim, com isso, eu voltei para São Paulo. A minha vida estava nômade naquele momento. E quando eu conheci a Paula, que estava no momento, eu falei, nossa, eu encontrei a pessoa. E no dia seguinte, o ônibus queimou. Incrível, é? E aí eu vim para São Paulo. E depois a Paula veio. A Paula estava viajando. Eu falei, poxa, vai viajar. Que eu, né, não vou te pedir para você ir para São Paulo comigo. A gente até ficou um pouquinho separado nesse momento. Só que cheguei em casa, depois de 1 ano e meio fora, estava uma bagunça, assim, de pessoas brigando, aquela coisa, estrutura meio mais ou menos. Falei, poxa, eu precisava ter voltado mesmo e comecei a organizar isso. Um parênteses, que aí começa a Morada da Floresta mesmo. Isso é interessante, né, que não é sempre que eu conto essa história. Na época, eu tinha uma caminhonete velha que estava, enquanto eu estava viajando no ônibus, a caminhonete estava também entregue para esse movimento. E aí uma pessoa bateu o carro, teve um acidente, o carro estava meio com eixo ruim. E eu cheguei, eu tinha um dinheiro, eu tinha 7 mil reais na conta do banco. E eu cheguei e falei, cara, não dá para ficar com esse carro, vou trocar esse carro. E troquei por uma outra caminhonete, um pouquinho melhor. Era mais antigo, mas era cabine dupla. Peguei o de 7 mil reais, eu tinha que dar 7 mil reais para dar a diferença do carro. Rapei o banco, comprei o carro, deu 1 semana, roubaram o carro, não tinha seguro. Acredito. Aí aquilo assim, foi um fundo do poço, não foi o único, nem o primeiro, mas foi um fundo do poço muito difícil, forte. Né? Porque vários episódios... Sabe aquela coisa assim, mano, tem uma cumba atrás de mim, alguma coisa está errada. Né? O que está acontecendo? E aí eu pedi para a Paula vir, eu falei, Paula, preciso de você, não tô dando conta. E eu fazia pão integral. E eu, naquele momento, estava me sustentando com pão integral. Com pasta madre? Ainda não, Ainda era normal, não tinha. Mas eu fazia pão todas 5 horas da tarde, saía a fornada, aí eu ia nos vizinhos, já era conhecido ali, quando eu ia a algum evento, levava a fornada, todo mundo já sabia, já fazia uma encomenda. E aí roubaram o carro, eu estava sem dinheiro, no banco eu tinha 30 reais na carteira. Foi o dinheiro para comprar farinha e fazer pão e começar de novo a partir desses pães. Aí a Morada da Floresta começa aí o que é a Morada da Floresta hoje. Que aí a Paula veio, começamos a mexer, a falar pessoas que não tinham nada a ver mais ali, né, ir embora, organizando a parte social da casa, começamos a organizar a parte física da casa. Em 2007 começamos a dar a produzir os cursos de permacultura. Então, a Morada Floresta, na época, a Casa Floresta nasceu sem dinheiro, 30 reais. Sem dinheiro, nasceu com 30 reais vendendo pão. Vendendo pão. Então, não é uma excusa não ter dinheiro para não começar uma empresa, se você tem uma ideia que acredita muito, com todo o seu coração, espírito, não precisa de... Claro, precisa de dinheiro, mas não pode ser a razão para não começar, né? A falta de dinheiro. O que precisa ter, assim, que eu sinto, né, contando essa história e relembrando e revivendo, é o acreditar, né, o sonho. Assim, eu fui muito movido pelo sonho.
E não aquele sonho assim também, é um pouco sonho hippie, mas é um sonho de mudança. Assim, quando você vê uma coisa que fala, gente, isso aqui é óbvio, né? No meu caso, a compostagem residencial, compostagem descentralizada, que depois ampliou o conceito, né? Então, no início era compostagem doméstica, mas não, é compostagem descentralizada. Onde gera resíduo orgânico, dá para fazer a compostagem no próprio local, né? Não precisa transportar esse resíduo para ir para um aterro ou para um lixão, até mesmo para um outro lugar de compostagem. É uma boa solução, mas se pode fazer a compostagem no próprio local, É melhor. e empodera as pessoas, né? Então, além de cortar o transporte, que é um impacto, né? É um impacto de diesel, é um impacto de monóxido de carbono, é caminhão elétrico, mas é um impacto trânsito, né? Com certeza. É um impacto. Estou de acordo com você, Cláudio. Eu também tenho esta visão de reduzir o quanto mais possível a distância de transporte dos resíduos orgânicos. Porque, como você falou, tem um impacto, então o ideal é reduzir a zero. Não é possível 100% por Mas ele reduzindo, razões, né? mas... Isso. E aí é o conceito da compostagem descentralizada. Exato. Porque assim, se a gente consegue compostar no próprio local, é o melhor caminho. E o legal é que assim, gera educação ambiental natural, né? Claro. Porque assim, o que acontece no padrão? A pessoa tem um saco, né? Mistura um monte de coisa no mesmo saco, inclusive restos de alimentos, com embalagens, com outras coisas, coloca ali, o caminhão do lixo passa e leva para o aterro sanitário. Colocar todos os dias. Todos então os dias, né? Não vê nada daquele, né? Gasta-se um plástico por dia, Sim. né? Esse caminhão ele vai juntar tudo, vai fazer uma basculação, vai bascular esse resíduo com diversos outros resíduos em algum local. Aqui no estado de São Paulo é aterro sanitário, mas a gente começa a ir mais para cima, é lixão, né? Lugares, né? Para quem não conhece a diferença, o lixão é um terreno aberto em que se vai lá e despeja o resíduo, né? O lixo, na verdade, né? Que tem resíduo no meio, tem rejeito, mas é tudo aquilo. E aí o líquido do resíduo orgânico, junto com tinta, com remédio, com metais e diversas coisas, eletrônico, vai indo para o chão, para o solo, e que ali às vezes até encontra lençol freático e causa um dano ambiental muito grande. Paralelamente a esse líquido, que é o chorume, então assim, tem uma questão da diferença, o chorume é esse líquido poluente, todo contaminado, diferente do resíduo líquido da compostagem, que é o adubo líquido. Também o orgânico, nesse ambiente, gera o gás metano, porque quando o resíduo orgânico se degrada sem a presença do oxigênio, há uma reação que produz o gás metano, que é um gás de efeito estufa. Gás de efeito estufa é aquele gás que fica acumulando na atmosfera, dificultando a saída do calor. Então, naturalmente, o Sol, né, aquece a Terra e a Terra reflete parte desse calor que sai para fora da atmosfera. O gás de efeito estufa é uma poluição que fica ali na nossa camada, dificultando a saída do calor, que é um dos principais agentes do aquecimento global, das mudanças climáticas. Explicou muito bem. Por isso, provoca o efeito estufa. Provoca o efeito estufa, né? Então, e o efeito estufa é a estufa que a gente coloca, né? Principalmente nos países mais do norte, que tem menos calor, para cultivar uma planta, às vezes precisa fazer uma estufa, que é um local com teto de vidro ou um teto de plástico para o calor entrar e não sair. E aí a gente está criando um estufa planetário aqui, socorro, né? Porque o gás metano é 25 vezes mais poluente mais forte, mais impactante do que o CO2. Né? E aí, então assim, isso é importante todo mundo saber. Na medida que você pega o teu resíduo orgânico e manda para o caminhão do lixo, você está contribuindo com esse processo. Quando é o lixão, ainda tem o chorume que vai contaminar um lençol freático. O aterro sanitário já é diferente. O aterro sanitário é um local preparado, então ele é todo impermeabilizado, e aí o chorume ele é direcionado para piscinões de tratamento, até ficar num estado aceitável para ser devolvido para a natureza.
Mas, mano, é custo, é tempo. Sim. Para quem não sabe, quando um aterro sanitário é um espaço gigante que recebe o resíduo de um município ou de vários municípios, chega uma hora que ele satura, não tem mais, não aguenta mais. Como é esse da zona leste de São Paulo, né? É, Que agora tá saturando, há né? 3 meses, a prefeitura propôs ou autorizou já, não lembro, o ampliamento. Isso significa desmatar 10.000 árvores de Mata Atlântica e como compensação eles falam que vão plantar árvores de 2 anos, 3 anos. Então, é triste porque esse aterro ele está sendo acumulado com resíduo orgânico também e com resíduo reciclável, né? Então, quer dizer, no Brasil, o que a gente gera de rejeito, o rejeito é aquele que a gente não recicla, não reaproveita, é quase que 15% do volume. E a rota ainda no Brasil é quase que 90% ou mais está indo para aterro, né? Então, assim, a nossa separação é fundamental. Não apenas o reciclável seco, né, plástico, papel, alumínio e vidro, mas o orgânico também. A gente teve uma questão no Brasil, porque quando veio a ideia da reciclagem, era reciclável e não reciclável. E o orgânico entrou no pacote do não reciclável. Chamado de o orgânico, né? Agora orgânico, no Brasil, o que não é reciclável se chama de orgânico. E cria uma confusão porque tem uma terceira parte que é o rejeito. Então, muitas pessoas agora no Brasil fazem uma separação em 2 partes, né? De recicláveis e de rejeito orgânico e rejeito E ainda junto. é muito comum, né? Tipo, eu visitei um condomínio grande aqui antes de ontem e quando você vai na estação, é o reciclável e o orgânico, né? Aí você abriu o orgânico, o que é orgânico? É papel higiênico, né? Então é isso, a gente precisa reaprender a separação e separar em pelo menos 3 frações, que é o reciclável seco, o reciclável úmido, o compostável ou orgânico e o rejeito. Como você chama? Eu chamo resíduo compostável. Compostável. Acho mais fácil, que já traz sabe para onde que ele vai. Uhum. Nós começamos também a chamar de compostável, sobretudo quando trabalhamos em eventos, porque as primeiras placas que criamos com recicláveis e orgânicos. Só que as pessoas acham que orgânico é lixo comum, é o que não é reciclável. Então, não dá a ideia que nós vamos caminhar para compostagem. Então, começamos a chamar de compostáveis. Isso mesmo. E agora estamos fazendo um teste como resto de comida, que é resto ainda de mais alimento, né? resto de alimento, ainda mais simples a ser entendido. É isso mesmo. É um desafio, né? Então, o nosso trabalho é um trabalho muito... A educação ambiental ela é muito importante, né? Assim, ele é inteiro. A gente faz conscientização ambiental todos os dias, né? Sim. Porque, assim, até para a gente sobreviver, porque a gente precisa que as pessoas sejam mais conscientes para comprar o nosso produto ou o nosso serviço. Sim, né? Com certeza. E faz parte, então, do dia a dia, um trabalho muito intenso mesmo, né? Que é voluntário, entre aspas, é quase que necessário. É necessário para a gente, é necessário para o planeta, é necessário para as pessoas. Sim. E é muito incrível, né, para mim, que, assim, no final, a Morada da Floresta, né, minha história, eu estou na bolha desde 99, né? Uma bolha ambiental, entre aspas. Então, para mim, é muito surpreendente a gente estar em 2025 e isso ainda ser tão pouco praticado, ainda ser tão... Porque, assim, para mim, parece assim... na minha cabeça, parece que todo mundo faz compostagem, sabe? Que é tão óbvio, é tão óbvio, que, assim... É vergonhoso, na minha cabeça é vergonhoso você não fazer a separação adequada, né? Nessa altura do campeonato. Então, para mim, parece... Mas quando eu saio da bolha, eu vejo que meio a realidade é outra. Sim, completamente. É muito pouca gente ainda que faz, né? Por mais que tenha aumentado, mas, puxa, é muito pouco. Muito assim, pouco. É muito pouco. Então, gente, eu queria só aproveitar agora e falar para vocês, assim, que assim, tem muitas objeções em relação à compostagem. As pessoas acham que dá trabalho. Né? Compostagem vai dar trabalho, não quero ter trabalho, quero...
Gente, compostagem não dá trabalho. Fazer compostagem residencial do teu resíduo orgânico, que é menos de 2 quilos por dia. Você vai ter um baldinho, que ele vai ficar na pia. Você não vai usar plástico, o baldinho vai ficar na pia. Tudo que sobrou de comida na sua casa, casca de fruta, batata, e resto de prato também pode ir, resto de cozido, coloca no baldinho. O baldinho está cheio, você vai até o minhocário, abre a tampa do minhocário, abre um espaçozinho, derruba o conteúdo do baldinho lá, organiza, cobre, tampa, volta para a pia, lava o baldinho e devolve para o mesmo local. É algo muito simples. Muito simples. Eu já fiz muitos vídeos fazendo esse trajeto. 2 minutos o vídeo, sem cortar, assim, e falando ainda, a gente vai fazer aqui, tal. 2 minutos por dia para fazer essa operação. Muito simples. É muito rápido, muito simples. Aí tem um momento que dá trabalho, mas não é trabalho, isso é um momento que demora mais tempo, que é a troca das caixas e a retirada do adubo, que é um momento muito gostoso na prática. Porque é um momento que a gente vai ter um contato com a terra, vai ver ali aqui, né, o que se transformou, vai separar o que vai plantar, vai começar a pensar como que eu vou plantar, como que eu vou usar. Ou, puxa, não tem onde plantar, para quem que eu vou dar esse adubo? Puxa, minha mãe vai gostar de receber. Né? Tem gente que fala assim, mas o que eu vou fazer com adubo? Puxa, dá de presente para alguém que gosta de planta, que tem ou no planta limite em casa. pode colocar também na praça. Na praça, no condomínio, pública, no próprio condomínio. Faz uma hortinha no condomínio, né? Faz um movimento. Vai lá no grupo de WhatsApp da galera, gente, vamos fazer uma horta? Quem topa? Vamos pegar o sábado de manhã ali, fazer um plantio. Né? Então, a compostagem ela gera um movimento que é muito gostoso. E aí, voltando, só para não me perder, que eu gosto de, às vezes eu me perco. Objeções, né? Então, o primeiro é dar trabalho. O outro é que vai dar mau cheiro. Ah, não, vai feder, vai dar mau cheiro. Então, assim, o que a gente fala, né? Se a compostagem dá mau cheiro, é um indicador que ela está sendo mal feita. Se ela é feita direitinho, ela não vai dar mau cheiro. Ah, vai dar mosquito. A mesma coisa. Ela dá mosquito se ela é mal feita. Se ela faz direitinho... Então, né, tem técnicas e formas de fazer o processo que não vai dar mau cheiro, não vai dar mosquito. E não vai dar trabalho. Então, não tem motivo, sabe? Assim, gente, é caro. Cara, não é caro. Então, é caro para você comprar a UMI. A UMI é a nossa composteira. A gente não chegou aqui na história, né? Mas, em um dado momento, eu desenvolvi um minhocário top de linha, pensando em todos os detalhes. Isso foi em 2015. Aí eu entendi por que eu fiz artes plásticas. Foi interessante que eu falei, entendi. Muito interessante. Cara, que bom que eu fiz artes plásticas. Que eu tive a condição de desenvolver a composteira UMI. Ela é mais cara, mas ela é top. A gente chama, né, o pessoal fala que é a Ferrari das composteiras. Ela é mais cara, mas ela tem rodinha, você pode botar na sala da tua casa, pode botar na varanda, ela vai compor com o ambiente, ela é fácil de mexer, fácil de limpar, etc, etc. Puxa, cara, não tem dinheiro. Pega uma convencional, caixas empilháveis que fizeram furos e tal. Ah, é caro ainda. Pega a caixa e fura, não é caro. Pega um balde e fura. Né? Então, assim, não tem desculpa, na verdade. Esse movimento de mexer, de sair da zona de conforto, né? Acho que o maior desafio mesmo é o sair da zona de conforto. Sim, como qualquer mudança, né? Qualquer mudança. Porque conscientemente a pessoa fala, puxa, né? Faz sentido, mas até ela dar o passo para ela realmente fazer um movimento e mudar, às vezes demora anos. Claro, com certeza. Falando de objeções, mas antes disso, queria novamente te falar que, de verdade, eu compartilho com você esta filosofia de reduzir a distância de transporte. Por isso, o ideal é ter uma composteira em casa ou no apartamento, ou no condomínio, Também. ou na empresa. Não sei se você sabe que começamos a fazer um projeto com uma fábrica em Santo André, se chama Rogia. Eles entraram em contato conosco para ter um serviço clássico de coleta, transporte e compostagem, que não é clássico, porque sabemos que quase nenhuma empresa faz compostagem. Mas a coleta e o transporte é o que é o clássico. Para o refeitório, 600, 700 funcionários por dia, e todas as folhas, grama, área verde, que é grande. E Santo André, o sítio Sampa, que é o nosso principal parceiro de compostagem, é muito longe. Isso significa poluição, trânsito e custo também econômico de transporte. Então eu perguntei a eles se eles tinham um espaço lá na fábrica. Eles falaram, muito espaço. Então eu propus de fazer lá a compostagem localmente.
conversamos, negociamos meses de apresentações, reuniões, você sabe, porque trabalha com empresas, condomínios. E finalmente aprovaram este projeto e nós contratamos um técnico de compostagem, Motomita, não sei se você conhece, que tem muitos anos de experiência. E desde julho contratamos 2 pessoas que uma vez por semana vão lá, fazem a compostagem localmente e a empresa fica muito feliz. É um projeto graças ao qual eles ganharam também uma certificação ambiental e que promovem o famoso ESG aos investidores, clientes, funcionários. Então, eu, de fato, como você, estou de acordo com reduzir o quanto mais possível. Por isso, também, diferente de outras empresas que, como a Realixo, oferecem um serviço de coleta de resíduos, a minha visão não é de centralizar em um grande pátio de compostagem, que é o que acontece no Rio de Janeiro com o ciclo orgânico, e com todas as outras empresas. Tem um pátio de compostagem que claramente está longe da cidade, porque não pode estar dentro da cidade um grande pátio de compostagem. Mas a minha visão, eu não sei se conseguiria realizá-la, é de transportar até hortas urbanas. Em São Paulo temos 200 hortas urbanas que precisam do adubo para cultivar, que precisam de recursos econômicos, porque hortas urbanas não é fácil fechar as contas. Então, esta é a visão que eu tenho de reduzir a distância. Mas ainda melhor fazer a compostagem em casa. Falando de objeções, eu recebi algumas pessoas que agora são nossos clientes que tentaram ter a composteira e não deu certo. O que mais aconteceu, que foi desesperador, como quando elas me contam, são sobretudo mulheres. Você sabe, né? Seus clientes também são sobretudo as mulheres. São mais, né? São mais mulheres. Tem muita mais consciência, sensibilidade da casa, que é nosso planeta como lar. E elas me falam como com uma experiência assustadora quando as minhocas fugiram da composteira. E aconteceu comigo também uma vez, porque algumas clientes da Realixo tinham composteira e falaram: não, quero receber esta composteira que eu não utilizo mais. E nós recebemos. Então, agora na Central temos a nossa sede, temos 3 composteiras. Eu comecei a ter uma composteira pela primeira vez na minha vida. E compartilho com você o prazer de cuidar da composteira. Dá um pouco de trabalho, mas trabalho é algo de lindo quando se faz uma atividade, quando se gasta a própria energia com algo de bom, é um trabalho que não é uma coisa ruim, trabalhar é uma coisa que pode ser boa, como cuidar de uma composteira. Mas uma vez fugiram as minhocas e eu entendi o momento assustador dessas. Mas fugiram muitas minhocas? Sim, foram muitas. Sabes, quero te perguntar se aconteceu dicas. Agora entendi melhor algumas coisas. Elas ficaram na parte alta. Eu abri e elas caíram e foram muitas mesmo. Então eu entendo aquelas pessoas que me falam: eu tinha composteira, mas você sabe por que aconteceu isso? Então, eu fiz um experimento. Eu coloquei aquela vez várias cascas de limão. E o que aconteceu? Que eu sabia que não podiam colocar os cítricos, né? Mas outros falaram: não, você pode colocar os cítricos. É importante não colocar demasiados cítricos, ter sempre um equilíbrio. Então, aquela vez eu coloquei, mas não muito. Coloquei 2 limões, as cascas de 2 limões. Só. Mas eu acho também que foi o fato da serragem, que era pouca serragem. Pode ser? Não, eu acho que talvez pode ser o limão. E a serragem era a mesma? Você sempre usou a mesma? De boa procedência? Sim, a serragem, temos algumas marcenarias que utilizam só madeira certificada, que não chega do desmatamento e que não utilizam substâncias tóxicas, claramente. Mas foi só, para falar a verdade, foi só aquela vez, depois nunca aconteceu. E ter uma composteira... o que acontece, assim, só para trazer a informação e tranquilizar o pessoal, né? Assim, eu gosto muito de, quando estou dando alguma atividade,
de falar para a pessoa se imaginar uma minhoca, né? Imagina você dentro de uma caixa, da tua casa ali, né? Tá um ambiente perfeito, escuro, tem comida à vontade, tá úmido, né? Tá tudo bem ali, você tá, meu, casa, comida, roupa lavada, não tem nenhum motivo para querer sair dali. E as minhocas, elas são fotofóbicas, né? Sim. Então, se elas não gostam da claridade. Então, se elas saem daquela tampa, né, na parte de cima, elas vão, imagina que aquela luz ali, meu, voltam para cá, para a caixa. Elas não têm nenhum motivo para querer sair lá de dentro. Porém, elas têm o instinto de sobrevivência. Então, se há alguma coisa ameaça, elas entendem como um risco de sobrevivência, elas vão organizar uma fuga. E aí acontece isso, elas sobem para a superfície, Ah. fazem a Assembleia Geral. E aí, galera, a gente vai quando que a gente vai? Agora, vamos esperar, quem vai liderar? Então, elas ficam ali até o momento de fazer a fuga. Isso é como elas sobrevivem no seu ambiente normal também. E aí tem outra... Então, assim, quando tem muita minhoca, como você está colocando, realmente é um processo de pré-fuga. Elas estão lá em cima, estão buscando oxigênio, alguma coisa ali, ou madeira tóxica. O limão em excesso, sim. 2 limões eu confesso que acho estranho. Não era só Não isso. seria suficiente para causar isso. Mas, por exemplo, tem uma cunhada, aconteceu na casa dela, ela pegou café vencido, muito aromático, jogou café vencido. Falei, sempre que se acontece alguma coisa, é importante parar e falar, o que eu fiz de diferente da rotina? Provavelmente foi isso. Então, aí o que faz? Puxa, deixa a caixa aberta, mexe, tenta achar, tirar o que foi colocado, Ok. areja, mas deixa a caixa aberta para oxigenar, normalmente volta. Até com a caixa aberta elas vão descer um pouquinho, mas aí normalmente as coisas se organizam, Sim, sim, sabe? sim. Voltou à normalidade. Eu tirei aqueles limões, pode ser também que coloquei, agora não lembro, com comida cozida, que é outra coisa que vários aconselham de não colocar. O que muitos aconselham os minhocas é não colocar cítricos, carne, peixe, queijo, comida cozida, salgada, doce. É correto ou lá também tem uma flexibilidade? Então, esse é um ponto delicado para mim, porque assim, a gente fez um projeto muito grande com a Prefeitura de São Paulo. Ah, Então, assim, o que aconteceu? Dentro dessa história toda, a gente fundou a Morada em 2009. Em 2010, foi assinada a Política Nacional de Resíduos, com o planejamento de ser implementada em 2014, né? E dentro da Política Nacional de Resíduos, cada município, todos os estados do Brasil, todos os municípios tinham uma data para organizar o seu plano de gestão de resíduos orgânicos, de resíduos sólidos. Era uma coisa de novidade, né? Não tinha isso. Tinha um lixão ali, levo para lá e pronto. Não, agora não, a politicamente fala, ele não pode mais lixão, então quem ainda usa lixão tem que se organizar e fazer. Então vai ter políticas que vai favorecer consórcios municipais para às vezes o município é muito pequeno, não tem dinheiro para construir um aterro, então junta com outros municípios para ter um aterro centralizado para receber de vários uma lei municípios. muito importante, né? Muito importante. E foi ali, e aí essa lei é interessante. Não lembro quantas páginas ela tem, mas em nenhum momento ela fala lixo, né? Então, Sempre resíduos. resíduos, que o resíduo é aquele resíduo que a gente consegue reaproveitar, que é reciclável, o conceito de resíduo, e o rejeito, que é o que não tem reciclabilidade. Seja, às vezes, tecnicamente tem, mas economicamente não é viável. E aí aquilo, sim, é o rejeito que a gente não reaproveita. De resto, é tudo resíduo. Então, são os resíduos orgânicos e os resíduos recicláveis secos, vamos botar assim nessa... Mas ela não fala lixo, não existe lixo, né? Ela tirou a palavra lixo do nosso vocabulário. E foi muito interessante isso, Muito importante. porque, por exemplo, as pessoas falam lixo orgânico. Aí, mano, não existe lixo orgânico. Não existe. Lixo não é orgânico. Orgânico não é lixo, né? Então, teoricamente, o lixo é o rejeito. É aquilo que realmente a gente não consegue reaproveitar. Que deveria ser só esse que estaria indo para o aterro sanitário. Então, na política, fala, ó, se ele não tem tratamento, não tem, ok, vai para um local de destinação, que seria o aterro sanitário. E aí... eu comecei
abri a empresa, comecei a fazer... No início, mano, eu comecei vendendo pão, né? Aí fazendo depois cursos. Quando eu comecei a vender minhocário, o que eu fazia? Eu ia até a feira do bairro, no final da feira, para pegar a famosa xepa, para trazer a xepa para dar para as minhocas lá, para poder ter minhoca para vender com as composteiras. Então, eu fazia esse processo já natural de eu compostava o resto da xepa ali. E eu começava a vender os minhocários. E aí eu comecei a usar um terreno, uma vizinha viu, eu tinha botado tonéis de reciclagem na rua. A vizinha levava os tonéis de reciclagem, mas não tinha coleta seletiva. Eu vinha uma cooperativa, começava a botar resíduo na minha garagem. Aí uma vizinha viu, tinha um terreno vazio, vizinha dela, falou, por que você não usa esse terreno? Aí eu comecei a fazer o minhocário lá. Dado momento, eu falei, cara, eu preciso entender melhor essa lógica. Puxa, vai estar pouco tempo, não vai dar para contar essa história. Mas aí eu comecei a entrar em contato com o secretário do Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo. E falei, olha, eu quero entender como é que funciona a compostagem na cidade, por que não fazem compostagem, né? Você pode me dar os contatos das pessoas da CETESB? Eu comecei a fazer, eu fiz uma peregrinação, isso foi em 2011. Peregrinação para entender ali o que acontece, né? Então, na CETESB, por exemplo, eu descobri que eles não aprovavam pátio de compostagem na cidade de São Paulo, porque teve uma experiência muito mal sucedida no CEASA. O Ministério Público fechou, dava mau cheiro ali na Marginal Pinheiros, e eles passaram a entender que compostagem na cidade não dá certo, não pode, não dá. Eles não aprovavam naquela época nenhum pátio de compostagem na cidade. E aí comecei a mexer em tudo isso, e aí eu comecei a trocar e-mail com esse secretário, e ele repassava meus e-mails para um vereador, e o vereador viu os e-mails e falou, cara, me convidou para falar na Câmara Municipal com os vereadores de uma comissão do meio ambiente. E lá eu já convidei outras pessoas que faziam compostagem na época, isso foi em 2012, na verdade. E os vereadores falaram assim, poxa, muito interessante isso, por que vocês não organizam um seminário? Aí a gente organizou um seminário em agosto de compostagem. E a gente tirou esse assunto da caixa de Pandora da compostagem. Aí chamamos gente da CETESB, da Anvisa. O restaurante queria fazer compostagem, não sabia se podia, se ia ser multado. Aí chamamos gente da central de abastecimento responsável pelas feiras. Enfim, e fizemos um seminário que foi super legal, teve 400 pessoas, encheu aquele salão lá da Câmara Municipal. E na época teve a eleição, teve o Haddad. Entrou o Haddad, foi no ano que o Haddad foi eleito. Nos primeiros meses, eles fizeram audiências públicas para o plano de metas. Foi também nesse momento que estava se formando os hortelões urbanos. E a gente, o grupo de compostagem. E aí nos organizamos, hortelões e compostagem, para a gente ir nas audiências públicas para colocar propostas de compostagem. E ali eles viram que tinha muita sugestão de compostagem e resolveram ter uma meta de compostagem no plano, que era compostar todas as feiras livres. Coisa que foi implementada. Que foi implementada. Temos poucos minutos. Então, para acabar. Temos que fazer um outro episódio. Começando com... Porque só essa experiência é muito importante, porque atualmente... mas só para chegar no final, porque no final tem que contar as histórias para chegar onde eu queria chegar, mas rapidinho. E aí, num dado momento ali, a prefeitura quis fazer um projeto grande de entregar compostagem doméstica para as pessoas. Para entregar compostagem doméstica para as pessoas. Então, chamaram a gente, fizemos um projeto de entregamos 2.000 composteiras chamado Composta São Paulo e fizemos um grande movimento. Foi ali que a compostagem doméstica saiu do escuro. E naquele momento, para fazer um projeto grande como aquele, com a responsabilidade nas costas com a prefeitura e com a compostagem em si, eu fiz um manual mais cauteloso do projeto. Okay. Então, coisas que podem ir, mas em pouca quantidade, eu falava para não colocar. Então, no manual do Composta São Paulo, não podia se colocar cítricos, cozidos, laticínios, gorduras, etc. Carne, peixe. Carne, tal. E só que o projeto ficou muito mais conhecido do que eu imaginava. E ele virou uma referência. Tinha um site com tudo isso. Aí começou a ter pessoas vendendo... Aí começou a ter as empresas vendendo minhocário. Foi a partir dali. Até então era só a Morada que vendia minhocário, quase. A Morada e mais umas 2 outras empresas. Aí começou a ter vários e copiavam literalmente tudo. Você via assim, os anúncios dos minhocários, era exatamente tudo igual, né? E aí
começou a se divulgar isso, que no minhocário não pode colocar cítrico, fruta, não sei o que, não sei o que. E não é isso, na verdade. Então, foi esse manual, porque eu estava pensando, entregar 2.000 composteiras ao mesmo tempo para um pessoal leigo, de diversas classes sociais, de diversas localidades. Não, claro, não claro. pode dar errado. Claro. Assim, a minha responsabilidade é tem que fazer um projeto para dar certo. Claro. E aí criou-se um pouquinho desse mito e essa confusão. Se você pegar hoje o manual da composteira UMI, né, que é o nosso manual, a única coisa que não pode, que a gente fala para não pode, é carne, coco grande, o coco verde, você corta o coco, vai ocupar, 3 cocos ocupou o tamanho da caixa, então a gente fala para não colocar. E fezes de animais carnívoros, gato, cachorro, que também tem gente que quer compostar e fala para não colocar. É isso que a gente fala para não pode. O resto, a gente fala para moderação. Esse resto de que, né, cítricos, cozidos, etc. É tudo está no moderado. Então, se uma pessoa bebe suco de laranja todos os dias, não pode colocar todo. Isso, né? Limão, eu mesmo, por exemplo, estou fazendo uma comida, eu estou usando limão, eu não coloco, não precisa colocar. Vai para o rejeito, não tem problema, né? Uma coisa ou outra ir para o rejeito. Mas se é pouca quantidade, não tem problema, porque não vai causar aquele estranhamento ali de mudar o ambiente das minhocas. É mais isso. Aí volta a falar, pensa como se fosse uma minhoca, né? Então, se colocar em pouca quantidade, não tem problema. E na residência, naturalmente, é pouca quantidade. Sim. Não, cozido, volta para a geladeira, a gente vai comer depois. A gente já cozinha já na medida. Então, é pouco. O queijo, a gente não deixa estragar, né? Então, assim, naturalmente é pouco. Então, o que eu falo? Joga. Só se tiver um momento que teve um excesso, aí você para para o rejeito. E também, uma pessoa que tem minhocário pode ter o nosso baldino, passamos uma vez cada 2 semanas, uma vez por mês, para complementar aquilo que não pode colocar no minhocário. Quer falar sobre onde as pessoas podem comprar o minhocário e vocês para todo o Brasil, podem comprar em todo o Brasil? Sim. Enviam? Isso, então assim, né, só resumindo o nosso trabalho, a gente tem um e-commerce, uma loja online, que é loja.moradadafloresta.eco. Lá você vai encontrar composteira UMI, outras opções de minhocários, minhocas, fraldas reutilizáveis, soluções para menstruação sustentável, né? E a gente tem um trabalho com compostagem, que nem falamos aqui, da Umibox. Então, desenvolvi uma composteira para grandes geradores, que não precisa fazer obra de coleta do líquido, que é fácil de implementação. Então, a gente implementa a compostagem também em escolas, condomínios, empresas, etc. Aí, para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, entra no site da Morada da Floresta, que é moradadafloresta.eco, eco de ecologia.br. Você vai ver o site da Morada da Floresta, que vai ter um monte de coisa. Aí você coloca /compostagem, ou você clica lá, compostagem para empresas. Vai cair num outro site que é sobre esse conteúdo da compostagem para grandes geradores, que é um outro assunto que a gente nem entrou aqui, né? Temos que fazer um outro episódio. Mas Maurício, muito gentil que esperou um pouco mais. Obrigado. Obrigado também. Muito obrigado, Cláudio. Até a próxima.